E está começando o podcast do Beta. Eu me chamo Tamires Teixeira, sou mentora de carreira e psicóloga e estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante que é comunicação. Mas antes da gente começar, vale lembrar que tem mais conteúdos desse assunto lá na plataforma do Beta. Para acessar, basta clicar no link na descrição desse vídeo ou do áudio de acordo com você está assistindo. Bom, para falar desse tema, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Ana Minuto. Mas para tornar esse podcast mais inclusivo e também diverso, vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta de pele clara, tenho cabelos cacheados na altura do meu ombro e meu cabelo está preso num topo acima da minha cabeça. Eu estou vestindo uma blusa roxa e também uma jaqueta nas cores lilás e azul. Bom, Ana, eu cresci ouvindo que quem tem boca vai a Roma, né? Então, me explica um pouquinho sobre a comunicação, mas antes, por favor, se apresente e faça sua audiodescrição. Oi, gente linda, é um prazer estar com vocês nesse podcast fantástico. Obrigado pelo convite. Eu sou Ana Minuto, uma mulher negra de pele retinta, com os cabelos alisados até o ombro. Afinal, eu posso usar o cabelo que eu quiser. Estou com uma blusa, acho que é um rosa chocante, assim. Uma blusa por cima, uma jaqueta preta e atrás de mim tem uma cortina roxa. É uma alegria estar com vocês e falar sobre comunicação muito melhor. Hoje sou Top Voice LinkedIn, Creator, e através do LinkedIn e de outras plataformas que eu vivencio, eu falo de comunicação constantemente. Principalmente para as pessoas pretas que têm esse desafio de se posicionar na internet, que têm esse desafio de falar sobre si, contar a sua história e muito mais que isso, se sentir parte desse ambiente que é, as corporações, né? Que muitas vezes, por muitas regras ou por falta de diversidade e inclusão, acaba limitando essas vozes. Muito, muito importante. Já chegou o quê? Chegando aqui, né? Trazendo todas essas informações. Você tem uma trajetória linda, né, Ana? E proporcionando que o mercado de trabalho seja mais diverso, inclusivo, equitativo, né? Então, conta um pouco pra gente como que a comunicação foi importante pra você, né? A gente tá aqui com duas top voices do LinkedIn Creator, então a gente tá se comunicando ali dentro da plataforma, mas para além disso, né, como que a comunicação foi importante pra sua trajetória até aqui? Bom, eu sempre gosto de dizer que não começou em mim, né. Nós somos uma repetição do que a gente vivencia com os nossos familiares e uma fruta não cai longe do pé. Então minha mãe era uma mulher negra, ativista social na década de 80 e 90, e ela já fazia esse papel de comunicação, ela já era uma comunicadora nata. A partir daí, como eu participei de ONGs, participei de movimento político, participei de movimentos sociais, participei de escola de samba, participei de samba rock, tudo isso me proporcionou treinar essa comunicação. E eu entendi de fato o quanto a comunicação era importante e o quanto que eu tinha que estudar sobre comunicação. E é importante nós trazermos para as pessoas, sim, comunicação é para todo mundo, mas comunicação é uma ciência, ela precisa ser estudada. Então, eu estudei muito sobre comunicação, fiz vários cursos de comunicação e eu entendi que a comunicação era importante quando a minha mãe faleceu. Então, minha mãe teve um câncer arrasador, ficou 2 anos doente, ela faleceu e no enterro dela tinham mais de 400 pessoas, mesmo não tendo internet como tem hoje, mesmo não tendo celular. Então, ela sempre foi uma pessoa que conversou muito, falou muito, ela sempre conseguiu o que ela quis através da comunicação. Só que eu falava: minha mãe é passiva, né, a gente sempre julga os pais, né, isso é um Uhum. desafio nosso, eu sempre julguei muito a minha mãe em relação à comunicação. E depois que ela faleceu, eu compreendi o valor da comunicação, né, e muito mais que isso, o quanto essa comunicação é importante para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e ajudar outras pessoas a alcançarem os seus objetivos. E a partir daí, eu comecei a desenvolver a comunicação de forma mais forte. Então, eu era gestora de projetos da área de tecnologia, eu precisava ter uma boa comunicação para que eu pudesse me relacionar. Depois fui para mais ou menos 15 anos, comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, aceleração de carreiras, mentoria, diversidade e inclusão. E para que eu pudesse atingir o maior número de pessoas, eu precisava me comunicar melhor, para que as pessoas pudessem entender o que eu falava, não levar para o pessoal,
né? Porque quando as pessoas negras estão falando, normalmente as pessoas levam para o pessoal, é comigo, ela falou para mim. E não, a comunicação é um processo onde você passa a sua informação e o outro precisa entender essa informação. Então, existem várias formas de se comunicar, auditiva, visual, e através do olfato. Então, tem várias formas de se comunicar. E eu estudei muito isso para que eu pudesse hoje desenvolver uma comunicação onde todos entendessem e principalmente entendessem que não é pessoal, né? Que não é contra mim. E principalmente eu que trabalho com diversidade e inclusão, eu preciso sempre organizar muito a minha fala para não afastar as pessoas do tema que é tão importante hoje, não só para a comunidade negra, mas também para que as empresas sejam mais diversas, inclusivas, equitativas e possam realmente agregar valor para toda a sociedade. Maravilha, você falou um assunto muito importante, que é se comunicar para se fazer entendido, né. Eu lembro uma vez na faculdade que a professora falou assim: "Gente, se comunicar não é só falar palavras difíceis, né, até porque você está falando ali aquela palavra, ou às vezes algumas pessoas até colocam termos em inglês, mas essa mensagem está chegando para quem? É preciso saber se comunicar com todo o tipo de pessoa?" Sim, e eu sempre digo que vai para o simples que funciona. Uhum. O básico bem feito, né. Então as pessoas querem inventar, que nem, por exemplo, a área de diversidade e inclusão é lotado de termos em inglês. Quando você pensa em governança, que eu também atuo, a mesma coisa. Quando você fala de tecnologia, então, uau! E aí, se você quer tornar a sua empresa mais inclusiva, você vai precisar organizar, ressignificar esses termos. Então, dificilmente, quando eu faço alguma palestra, eu utilizo o termo em inglês, e se eu utilizo, eu traduzo. Automaticamente, eu tenho uma linha de comunicação onde todas as pessoas entendem, desde o diretor até a pessoa de chão de fábrica, porque eu falo com um público muito diverso, né? E se eu não conseguir tornar essa linguagem acessível a todas as pessoas, eu também não consigo me comunicar. As pessoas também não conseguem me entender. Então, passar por todos esses ambientes que eu passei, samba rock, samba, política, me ajudou muito a ter essa visão de que não é sobre mim, Uhum. né? É sobre nós, é sobre quem está assistindo, é sobre para quem eu estou dando essa informação. Então, sempre utilizo o básico, e esse básico é suficiente para qualquer pessoa entender e aprender em qualquer lugar. E isso é muito importante, né. Você já trouxe alguns tipos de comunicação, mas eu queria que você trouxesse mais alguns específicos para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem está fazendo transição de carreira, ou para quem está querendo alavancar a sua carreira já em um cargo específico, os tipos de comunicação. E se tem alguma comunicação, né, dentro desses tipos que, assim, é o bam-bam-bam para as empresas, que as empresas estão procurando. Bom, as empresas estão passando por uma mudança cultural, né? É isso que a gente precisa entender. Todas as empresas estão passando por essa mudança cultural, e essa mudança cultural também tem a ver com a comunicação, né? A gente está falando muito sobre comunicação inclusiva, que é a comunicação que a gente consiga trazer outras pessoas para a roda, e essas pessoas também conseguirem se comunicar, conseguirem trocar. Quando a gente pensa em comunicação e pensa em fala, principalmente, tem uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Nossa. Então, por quê? Nós estamos tão preocupados com a validação do outro, estamos tão preocupados com o que o outro acha ou não sobre nós, estamos tão preocupados se a gente sabe falar ou não sobre o tema, que a gente deixa de se comunicar. Então, a comunicação é um treino diário, é necessário. Para quê? Para que você consiga se posicionar numa entrevista, né? Mas antes disso, você precisa fazer seu autoconhecimento. Você precisa saber qual que é o seu gap, você precisa saber qual que é o seu medo, né? Se comunicar. Por que que você tem dificuldade ou tem medo de se comunicar, né? O que que você sente na hora que vai fazer uma apresentação? Eu, por exemplo, eu sempre me comuniquei muito, mas eu sempre tive um desafio com agilidade, porque a minha mente não para. Então, eu falo muito. Hoje eu tô falando Tem um tô uma pitel aqui, linda, tô uma já uma fofa, mas tá eu jogando falava beleza. mas eu falava tão rápido que às vezes as pessoas me mandavam no chat: "Fala mais devagar". Por quê? O processamento mental meu é tão rápido que e aí você acaba atropelando, não tem o que fazer. É isso que acontece. De vez em quando ainda, quem vê minhas lives, quem me acompanha, percebe que às vezes eu dou uma atropelada, porque a minha mente ela vai numa agilidade tal que a minha fala não acompanha, né. Então, a partir daí eu tive que fazer um autoconhecimento, entender de fato o que acontecia comigo, qual era a emoção que acontecia na hora que eu falava,
uma forma de eu poder ajustar isso. Então, hoje, eu faço muito treinamento de respiração. Faço respiração quando acordo, eu faço respiração na hora que eu tô ansiosa, eu tô com raiva durante o dia, eu faço respiração e yoga para dormir. Por quê? É uma característica minha. E não adianta eu querer mudar, eu querer dizer que não vai ser assim, porque é o que eu tenho para entregar para o mundo. O que eu faço é organizar isso. Então, acho que tem um primeiro ponto desse autoconhecimento, né? Que é você entender quem é você, entender o que, que você quer passar, entender quais são os seus valores, quais são suas crenças, porque isso influencia na comunicação. E muito mais que isso, treinar essa segurança. E como eu digo, comunicação é uma ciência. Então, você vai precisar estudar sobre comunicação. Não dá para você ir numa entrevista sem se preparar para a entrevista. Uhum. Sem você saber qual a empresa que você vai falar, sem você saber quais são os valores, quais são as crenças, você saber quais são os produtos, quais são os serviços. Então, a maioria das pessoas vão se preparar ou vão fazer entrevista, vão saber da empresa na hora. Não funciona assim. Você precisa se preparar antes. Então, quando pensa numa entrevista, a primeira questão é se preparar. É você saber o que é a empresa, o que essa empresa tem para entregar, quais são os valores dessa empresa, por que você se conecta com essa empresa, por que a sua habilidade técnica ou habilidade soft, né, skill, pode ajudar nesse processo. Hoje as empresas estão buscando muito fit cultural, né? Que fit cultural é esse? O que eu penso, o que eu acredito que pode agregar nessa empresa? Para quê? Para que quando eu for fazer a minha comunicação, eu consiga realmente tocar o recrutador através da minha fala, da minha história. Só que para isso eu preciso fazer tudo isso antes. Né? A comunicação, eu vou falar o que eu estou sentindo através, eu vou decodificar, né? Quem Uhum. sou eu e o que eu estou sentindo. Mas é um processo de autoconhecimento, é um processo de treino. Não adianta só na hora de fazer entrevista você olhar para fazer entrevista, não. Você vai ter que se preparar antes, você vai ter que conhecer, você vai ter que fazer muitos testes. E aí eu trago um exemplo. Eu trago os meus exemplos para as pessoas entenderem que acontece com qualquer pessoa. Conforme você vai elevando o seu conhecimento, em qual área que for, você vai mudando também o seu vocábulo, né? Isso faz parte do processo, faz parte do jogo. E eu me lembro que há uns 7, 8 anos atrás, eu fui dar uma aula no Google, não sei se foi sobre comunicação, não lembro qual era o tema, e a gente começou a conversar sobre essa questão de, ai, não gosto de ficar fazendo vídeo na internet. Ah, uma coisa chata. Ai, toda hora. E aí a pessoa pegou e falou para mim, então, Ana, embora você tenha sido rainha da bateria, tenha feito isso, tenha feito aquilo outro, a sua realidade, o seu grupo, né, relacionado à sua faixa etária, ele é um grupo intermediário. Né? Ele está entre a tecnologia e a não tecnologia. E aí não é a mesma coisa que acontece com a gente. A minha geração acorda com o celular, dorme com o celular, come o celular, tira foto de tudo. E a sua geração não é assim. Falei, então você está me chamando de velha. Ela falou assim, não estou te chamando de velha. Só estou falando para você que é uma questão geracional. Eu falei assim, é uma questão geracional, então eu vou resolver. Então, eu peguei o Instagram e fiz um vídeo de 1 minuto durante 30 dias. Era 7 horas da manhã, era meia-noite, era 1 hora da tarde. Era qualquer horário. Qualquer horário que eu tinha disponibilidade para fazer, eu ia lá e fazia. E aí foi isso que eu fiz, esses 30 minutos, que fez com que hoje eu tenha muita habilidade para entregar uma mensagem em 1 minuto, para entregar uma mensagem em 10 segundos, em 30 segundos, em 1 minuto. Eu treinei para isso. Né? Então, você saber onde você está e você saber onde você quer chegar com essa comunicação, ela diz tudo sobre o que você realmente vai conseguir entregar. Não adianta você falar 500 milhões de coisas, e a gente faz isso quando a gente pensa em fazer entrevista, né? Nossa, eu vou trazer todo o meu conhecimento. Não. Escolhe os temas e escolhe as experiências que tem match com essa empresa. Maravilha. Porque aí você consegue se comunicar, você consegue trazer a sua experiência, você consegue trazer números, você consegue trazer dados. É totalmente diferente do que simplesmente vou lá, vou falar sem nenhuma programação. Sem nenhum treino, né? Ana, você abriu várias caixinhas aqui que eu quero hablar aqui contigo, né? Usando aí o termo da geração Z. Bora hablar sobre isso. Mas lembrando que a Ana falou sobre um ponto muito importante, que é o autoconhecimento. Aqui na plataforma do Beta tem um assunto sobre isso, tem um videocast sobre isso, então já confere lá. Mas, Ana, você falou um ponto muito importante que é: eu estou falando e eu tenho que lidar com o que o outro está pensando a partir do que eu estou dizendo. Então, como lidar com isso, né? Porque a partir do momento que eu comecei a falar, o outro ele já está ali pegando a partir do viés dele, a partir dos preconceitos dele, modulando ali o que eu estou falando e tendo uma visão daquilo. Como que eu vou trabalhar isso? Porque eu preciso falar, né? Aham. Principalmente no mercado de trabalho. Sim. Tem um ponto que é bem importante, que você não é responsável pelo que o outro sente. Mas você tem uma obrigação de fazer o outro se sentir melhor através da sua fala.
né? Então, existe eu trabalho com diversidade e inclusão, eu sou uma pessoa extremamente combativa, né? Então, eu sempre estou combatendo, eu sempre estou me posicionando, eu sempre estou. Então, é um processo, quem vivencia comigo as experiências diárias e também em corporações, as pessoas me contratam porque eu sou isso, né? E aí, quando vem alguma empresa que fala assim, ai, mas eu gostaria que você falasse diferente, então contrate outra pessoa. Até indico. Essa Não sou pessoa eu, não né? sou eu. Então, isso também passa pelo autoconhecimento. De você saber o que você pode entregar e o que você não pode entregar. A partir daí tem uma questão da segurança. Você precisa fortalecer a sua autoestima e o seu poder pessoal para você entender que você sabe do que você está falando. E o terceiro ponto é, você tem que entregar o seu melhor no que você estiver fazendo. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão gostar de você, porque senão não existiriam tantos influenciadores. Uhum. Então, nós temos os nossos nichos, nós temos pessoas que olham pra gente e falam, uau, que maravilha, eu quero seguir aquela pessoa. Tem pessoa que fala, não, não tem nada a ver comigo. E tá tudo bem. Nós temos que tratar internamente essa necessidade de aprovação. Eu preciso ser aprovado por todo mundo precisa me amar. Eu, como uma mulher preta retinta, que dizem que o meu grupo é a base da pirâmide, eu já nasci cancelada. Então, pra mim, eu entrego pra você o meu melhor, eu entrego pra você o meu conhecimento. Eu tenho muita experiência de vida, isso ajuda muito, né? E experiência em várias áreas. Então, eu sempre vou trazendo. E aí tem um ponto muito importante que é você buscar entender o que a outra pessoa quer receber. Porque eu era uma pessoa que, nossa, como eu tenho muito conhecimento, eu estudo muito, eu dava uma enxurrada de informação. Mas às vezes a pessoa não consegue compreender. Às Às vezes tá vezes nem ela tá lá preparada, no né? ar, tá no zero do zero, e eu quero trazer para ela 500 milhões de coisas, quero fazer ela pensar, quero fazer. Então, hoje, até quando eu for fazer apresentações de propostas, por exemplo, para possíveis clientes, eu pergunto: o que você está buscando? O que é importante para você? E aí eu foco no que é importante para aquele cliente. Não saio falando sobre tudo, sobre todas as coisas que eu faço. Eu foco no que é importante para ele. Então, você entender o que a sua audiência quer, muda tudo. Porque você vai entregar o que a sua audiência está buscando. Ah, mas vai ter alguém que vai ouvir e não vai se conectar. Está tudo bem também, faz parte do jogo. Às vezes a pessoa não tá nem preparada para aquela enxurrada de informação que você está trazendo. E falando assim de mercado de trabalho, de carreira, você trouxe um ponto muito importante. Às vezes eu vou para entrevista, eu costumo falar que não é só você vestir uma roupa bonita e ir para entrevista, você tem que preparar. Você tem que se treinar. Então vai para frente do espelho, treine ali o seu discurso. Para quem vai trabalhar aí com trainee, tem o pitch, né, que é elaborar a forma como que você vai se apresentar, que vai dar super match com a empresa, porque lembrar que a empresa está buscando um perfil, o que que você tem que estar alinhado a esse perfil. E outro ponto que você trouxe é sobre time. A gente precisa entender qual é o time do que a gente vai falar e qual que é o momento, né? Então, qual é esse tempo? Eu preciso dizer isso? Como que eu vou dizer isso? Eu gosto muito de aprender com o outro. Então, assim, Ana, traga uma vivência que você teve que o time foi importante para você dizer aquela informação, né? Que aquele tempo foi oportuno para você trazer aquela comunicação. É, é um fato eu sou meio esquisita, né? Então, eu vou muito na energia. Eu trabalho muito energeticamente. Sou terapeuta, então eu trabalho muito energeticamente. E eu percebo quando tá demais, quando a pessoa tá cheia demais, sabe? Então, isso facilita. E uma coisa que eu utilizo muito e que é da minha característica, eu sou uma pessoa que brinco muito. Então eu vou lá, pego o seu coraçãozinho, arranco, você para de respirar um pouquinho. Aí eu devolvo, faço uma piadinha e você fala: "Nossa, o que aconteceu? Nossa, fui atropelado aqui, mas não sei o que porque é isso. Às vezes a gente tem algumas habilidades que a gente fala: "Ah, não funciona, né, não serve". Mas eu trato de assuntos tão pesados, que se eu não fizer uma piadinha, se eu não trouxer uma historinha, as pessoas acabam realmente se desconectando por conta da dor. Uhum, Ninguém quer ser chamado de racista. uhum. Ninguém quer ser chamado de machista. Ninguém quer ser sexista. Ninguém quer ser homofóbico. Mas nós somos. Porque vivemos numa sociedade onde somos programados para isso. A questão é, como é que eu vou trazer essa informação de uma forma que o outro entenda que não é sobre ele e que ele vai precisar ter uma responsabilidade, assumir uma responsabilidade de uma transformação, não só interna, mas também externa. Então eu utilizo muita comunicação, mas eu trago muita brincadeira, eu trago piadinhas, porque isso dá um sorriso, né? Um sorriso de criança, como eu digo, porque isso vai tirando do outro aquela tensão, né? Vai tirando a tensão
do lugar, porque eu sou mesmo combativa. Então, se eu não conseguir trazer um momento de leveza, as pessoas acabam, muitas vezes, que nem as pessoas participam dos meus treinamentos, das coisas que eu faço, elas saem chorando, elas saem tristes, etc. Mas depois elas veem que não é sobre ela, mas que também ela está envolvida e que também ela tem responsabilidade. Mas existe aí um processamento do cérebro, um processamento emocional. Você, psicóloga, sabe disso. Existe um processamento, as pessoas precisam processar essa informação. E quando ela processa essa informação, ela consegue minimamente entender o que é dela, o que não é, minimamente entender que não é sobre ela, mas que ela faz parte, que ela também precisa ser agente de mudança. Então, é um processo contínuo desse observar. Eu observo as pessoas que eu treino. Eu posso estar com 1000 pessoas. Eu estou observando todas as pessoas que eu posso. Porque ela demonstra através do olhar, ela demonstra através de passar a mão na cabeça, ela demonstra através do corpo, ela demonstra através de como ela está sentada. Ela demonstra de várias formas. Ela demonstra lá no celular que ela está interessada ou não. Ela demonstra de várias formas, né? Então, estar atenta a outra pessoa, realmente se interessar pela outra pessoa, faz com que você também melhore a sua comunicação. Você trouxe um ponto importantíssimo, que a gente precisa entender o cenário, né? Fazer essa leitura do cenário, igual você trouxe. Eu entendo ali a pessoa, eu entendo o momento. Se aquela pessoa está muito tensa, eu já pego, trago uma outra narrativa, já brinco. Então, entender o espaço onde você está é muito importante, né? E quando a gente fala sobre mercado de trabalho, estou entrando no mercado de trabalho, ou estou ali fazendo uma transição, estou querendo alcançar novos cargos dentro da empresa onde eu estou, qual que é a importância da gente entender o espaço onde a gente está e como que a gente vai fazer essa comunicação. É eu chegar impondo, né, a síndrome da Gabriela, nascer assim, crescer assim, vai ser sempre assim, sempre foi feito dessa forma. Então, como ali se comunicar respeitando o espaço e as pessoas que estão ali? Eu trabalho com coaching, né? E eu tenho um desafio agora com uma diretora de uma empresa que ela é muito boa no que ela faz, ela sabe o que ela está fazendo. Mas ela entrou numa instituição que os valores não batem. Então, gente, para quem está buscando qualquer oportunidade dentro do mercado, a primeira coisa que você precisa pensar são nos valores. Os meus valores faz fit com os valores dessa empresa? Por exemplo, a geração Z, muitos não querem trabalhar em empresas de tabacaria. Não querem. Tabagismo, quer dizer. Não querem trabalhar com tabagismo. Por quê? Para ela, a saúde é um valor. E ela Uhum. acredita que o tabaco não vai gerar esse valor para a sociedade. Ela não quer trabalhar. Aí faz sentido ela se inscrever em uma empresa que trabalha com tabagismo? Não. Por isso que é importante, primeiro, nós entendemos essas questões de valores. São imprescindíveis para poder fazer esse match. Repete a pergunta para mim. Só complementar, eu faço a pergunta. Peter Drucker, né, ele fala que a cultura é como a estratégia no café da manhã. Então, muito importante você trazer isso, porque assim, gente, cultura de empresa a gente não bate. Então, assim, pesquise sobre a empresa. A Ana já trouxe isso. Qual que é o negócio? Qual que é a missão, visão, valores? Como é que é a cultura dentro dessa empresa? Você consegue utilizar o LinkedIn, outras plataformas para você fazer a pesquisa para entender essa empresa. Então, o que eu te perguntei é, eu cheguei nessa empresa agora, por exemplo, um jovem da geração Z, cheguei nessa empresa agora. Como que eu vou entender ali o local onde eu estou para me comunicar de forma mais assertiva, né? Então, por exemplo, vou falar para o meu gestor que hora extra para mim, eu estou passando por um limite. Ou não, vou explicar para o meu gestor que neste momento eu não estou bem comigo, eu não vou conseguir fazer aquela entrega. Como que eu faço a leitura desse cenário, né? Primeiro, novamente, valores. Primeira questão de valores. Você entendendo os valores, você também vai entender se aquela empresa, porque os valores impactam na cultura, né? Então, a partir da cultura, se gera esse valor e vice-versa. É através dessa cultura que você vai entender se você tem abertura para poder falar. Uhum. Porque se é um ambiente, e aí por que a gente fala de comunicação e quando a gente fala de comunicação visual? Se você diz que é uma empresa inclusiva e você não tem. Eu olho para essa foto, não tem uma pessoa negra, ela não é inclusiva. Não é. É interessante você falar isso. Uma vez eu conversei com uma pessoa que participou de um processo seletivo afirmativo. Ele entrou na empresa e falou assim comigo: Tamiris, eu cheguei lá, só tinha 2 pretos, eu e outro. Eu almocei 30 dias sozinho e falei: pra mim não dá, tchau. E é isso. Para ele tem muito escurecido para ele qual que é o valor dele. Se tá dizendo que é inclusivo e não tem, aqui não é o meu lugar. Ou eu entendo que é assim, vou participar do processo porque eu vou ajudar essa empresa a ir para o próximo nível. Também é possível. Mas primeiro é isso. Cultura, entendeu? Cultura da empresa, entendeu os valores da empresa, missão, visão, valores, etc. Você já consegue entender que ambiente você está. Se você é uma pessoa muito descolada, você não vai conseguir trabalhar numa empresa que é quadradinha.
Uhum. Você só pode ser assim, só pode ser nesse hora, só pode ser dessa forma, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer. Você não vai conseguir. Né? Então, esse primeiro momento dessa análise dessa empresa é muito importante. Depois eu entendi como é que você conhece uma cultura da empresa através das pessoas. Através das pessoas que eu vou saber. E o que eu preciso fazer para entender como é que é essa cultura? Converse com pessoas. Uhum. Como é que você tá? O que que você sente? Você gosta daqui? Vê os valores, as coisas que vocês têm parecido e falem sobre esse tema. Observe como é que o seu gestor vivencia a experiência dele de ser gestor. Como é que ele manda? Se é aquele gestor que é mais liberal, se é aquele gestor que é coach, se é aquele gestor que é chefe. Você tem que fazer e acabou. Não tem negociação. Porque através do conhecimento desta pessoa e das pessoas, como é que elas vivenciam a cultura da empresa, aí você vai saber se realmente você pode trazer uma opinião sua, se realmente você pode dizer que está doente ou não. Porque se você vê que o seu chefe trabalha doente, não adianta você dizer pro seu chefe, ai, tô doente, eu vou precisar ficar uns dias em casa. Ou, eu tenho hora extra, não posso fazer hora extra. As regras, e aí tem uma coisa que eu gosto bastante e que eu trabalho com muita ênfase, são regras. Quais são as minhas regras? Porque são essas minhas regras que vão determinar se eu vou ficar nessa empresa ou não. São essas minhas regras que, quando eu fizer um onboard, eu vou precisar deixar muito escurecido para o meu líder. Então, por exemplo, se eu sou uma mãe, não adianta esperar de mim que eu fique até a mais das 18 horas. Eu consigo fazer, por exemplo, 30, 40 minutos durante a semana. Em determinado dia. Porque tal dia eu não tenho quem vai buscar meu filho, eu vou ter que ir buscar. Então, quando a gente tem as nossas regras muito escurecidas, nós conseguimos negociar com as outras pessoas. O problema é que a gente não sabe onde está, a gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe por que está lá e quer resultado. Sabe o que tá fazendo no mundo, né? Quem sou eu aqui no mundo? E às vezes até utilizar a entrevista também para isso, né, Ana? Então, na entrevista, pergunte para o recrutador, né? Converse ali. Se faz uma entrevista com o gestor, faça perguntas que são importantes para você. Então, há quanto tempo que você está aqui na empresa? Como que é a sua liderança no dia a dia? Quantas pessoas estão ali dentro da sua gestão de pessoas? Qual a idade dessas pessoas? Então, se comunique, né? Fala que quem se comunica, que tem boca, chega a Roma, né? Eu nunca cheguei, mas eu entendo da importância de se comunicar. E Ana, você conversando, eu lembrei de um feedback que eu recebi. Eu falo que eu sou a tia das histórias. Eu gosto muito de compartilhar, que eu acho que a gente aprende com o outro. Você já trouxe algumas vivências. Eu recebi uma vez um feedback no meu primeiro estágio de psicologia, que era o seguinte. A pessoa falou comigo, Tamires, você tem uma cara de fofinha, mas quando você abre a boca, você machuca. Porque eu era muito ríspida na fala, né? Eu não sabia me comunicar. E isso, assim, eu fui elaborando aquilo. Também não sei se a pessoa foi o melhor jeito de falar aquilo comigo, né? De me dar aquele feedback, mas eu fui elaborando e fui me adaptando ao longo da minha carreira. Se chegou um momento ali na empresa onde eu estou, liderando as pessoas que eu estou liderando, eu falo algo que não foi legal, eu não me comunico de uma forma assertiva, como controlar isso, como me entender nesse local, como pedir feedbacks, quais são as orientações que você dá para que, se eu estou nesse local, não estou me comunicando da forma assertiva, como que eu vou lidar com isso, né? Sem me culpar e me julgar o tempo todo. Bom, você é uma mulher preta. Então você tem um desafio. Você, como mulher preta, você já é lida como ríspida, como grosseira, como a pessoa que vai ser agressiva. E aí, por que é importante a gente entender essas leituras sociais? Porque essas leituras sociais também determinam quem nós somos. Porque sempre tem alguém que vai dizer pra você, acho que você, É, acho que você, né? Acho que, Por isso que entender pessoas é muito importante. Eu sou a mesma pessoa com qualquer pessoa. Só que com uma pessoa eu dou um sorrisinho, falo, ai, gata. Com outra pessoa eu já chego socando. Com outra pessoa... Por isso que conheça assim, você conhecerá o mundo. Porque é isso, tem pessoas que você pode falar de forma certeira e rápida, que a pessoa não vai dizer que você é grosseira. Mas tem uma pessoa que você tem que pegar, sentar, passar a mão, conversar, dar exemplos, contar histórias. Tem pessoas que, mesmo que você fale, ela não vai entender, você vai precisar escrever. Tem pessoas que você vai precisar utilizar histórias para que essa pessoa consiga entender o que está acontecendo, porque devido à quantidade de informações que nós trazemos, as pessoas também estão com dificuldade cognitiva de entender as coisas com facilidade e agilidade. Então, parte sempre de que eu sei o que eu estou te entregando. O que eu preciso pensar é como eu vou te entregar.
mas eu não sou responsável pelo que você vai sentir por essa entrega, né? Então, eu sempre busco conhecer as pessoas para que eu possa me organizar internamente, entendendo o que ela é, e entregando para ela o que ela precisa dentro daquele contexto. Que tá muito alinhado ao que você trouxe, né, entender o que que a pessoa espera de você a partir daquela entrega que você tá fazendo. Uma coisa que me ajudou muito foi entender os perfis comportamentais daquilo que você trouxe, né, então se essa pessoa que tem um alto D, né, perfil dominante, para as pessoas que estão em casa entender, um perfil dominante alto, eu tenho que chegar de uma forma. Se essa pessoa tem uma conformidade mais alta, eu chego dessa forma. Então fazer essa leitura das pessoas, pesquisar, né, entender sobre pessoas é muito importante na sua visão. Sim, se eu não entendo de pessoas, eu não consigo vender. Se eu não entendo de pessoas, eu não consigo fazer conexão. Se eu não entendo pessoas, eu não consigo fazer network, que é um dos carros-chefes para que você consiga qualquer coisa na sua vida, né? Network. E network precisa de comunicação. Então, tem alguns processos que passa realmente por essa questão de que o que importa para mim, o que que eu estou buscando. Porque é isso, você, enquanto mulher preta, sempre vai ser lida de uma maneira. Sempre. Enquanto a gente não conseguir olhar para esses viés inconscientes, enquanto as pessoas não tiverem essa noção do que o fato dela olhar uma mulher negra, já desenha essa mulher negra, independente do tom de pele dela, é importante para a gente entender, racializar as coisas. Então, tem uma questão racial. Uhum. Então, se a pessoa falar que você é raivosa, você vai parar e vai pensar: será que eu fui raivosa mesmo? Deixa eu me avaliar aqui. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Então não fui. Ou aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Podia ter feito diferente aqui. Mas não trazer pra si como se, nossa, eu fosse o problema. Não, porque a pessoa vai olhar pra você e ela em 3 segundos ela já definiu você como uma mulher negra. Como mulher negra, você é brigona, você é reclamona, você é a pessoa que se impõe demais, que fala demais. A mulher preta que se posiciona é aquela pessoa que, se sente, ou é aquela pessoa, nossa, como ela é grossa. Então, a gente precisa saber primeiro essas questões culturais para que a gente possa fazer essa diferença, observar isso, se é sobre mim mesmo, ou se é um viés inconsciente da outra pessoa, que aí é um problema dela, ela vai precisar tratar, vai para o terapeuta. Terapia já, né. Então fazer essa leitura, tanto dessa leitura cultural, dessa leitura do local onde você está, muito alinhada à cultura, como você já trouxe, posicionamento daquela empresa, é muito importante, né. Mas aí, como entender você trouxe, pra você fazer essa avaliação, tem alguma forma prática que eu consigo fazer para fazer essa análise? "Não, eu errei nisso aqui. Não, eu não errei". Talvez um mapa mental? Como que a pessoa que está assistindo a gente pode fazer isso de forma prática mesmo? Primeiro, cada pessoa precisa entender como é que ela se relaciona com esse mundo, né? Porque mapa não é território, né? Então, primeiro eu preciso entender quais são os meus anseios, o que que eu posso entregar para outra pessoa, por isso que novamente, e eu falo sempre, em todas as situações de autoconhecimento, porque é esse papel, né? Como é que eu sei? Você sabe, Uhum. ninguém precisa te dizer. Por quê? Você está fazendo a sua narrativa e aí você passa a informação, você vê, você percebe a outra pessoa e você também fala: Não foi legal não aquilo foi que eu legal isso. falei. Eu podia ter feito diferente". Todos nós sabemos. A questão e o convite que eu faço é: esteja presente. Quando você está presente, você consegue entender o que está acontecendo e você consegue fazer diferente. Várias vezes aconteceu isso, de eu pegar e falar uma coisa: vamos fazer diferente". Porque você precisa estar presente. Não dá para você estar numa entrevista ou dá para você estar dando feedback para uma outra pessoa pensando em outras coisas. Porque você não vai perceber os micro movimentos. Você não vai perceber quando o seu olho fecha e pisca. Você não vai perceber quando a pessoa coloca a boquinha de lado, mostrando que não está feliz. Então, existe uma leitura que você precisa fazer do outro, né? Mas para isso você precisa estar presente. Quando você está presente, você consegue entender quando você está bem ou não. Fora isso, o que mais é possível? Ter escurecido suas regras, né? O que que eu não quero para mim, que eu não vou fazer para o outro, né? Porque não é sobre o que você não... O que que para mim não pode? Para mim não pode gritar. Uhum. Automaticamente eu vou me organizar para não gritar com você. Comigo não pode desrespeitar outra pessoa. Automaticamente eu vou fazer tudo para não te desrespeitar. Tendo uma linha, para mim eu tenho muito claro todas as minhas regras. Porque quando eu ultrapassar essa regra, eu sei que eu não fui legal com você. Entende? Uhum. Então, se o outro é meu espelho. O outro é meu espelho. Se eu
tenho ações que me incomodam, vai incomodar o outro também. Porque ninguém que está próximo de mim é diferente de mim. Porque a gente acaba se alinhando às pessoas que são iguais a gente. Pode não ter o cabelo, a roupa, mas nós temos valores parecidos. Sim. Né? Então, por exemplo, se a gente está aqui é porque para a gente o valor educação é importante. Se nós estamos aqui porque o valor comunicação é importante. Então, é através dessas linhas tênues e dessas regras que a gente vivencia todos os dias é que a gente vai entender o que pode e o que não pode. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, comunicação inclusiva, se eu quero fazer parte, não dá para eu pegar e excluir o outro. Sim. Né? Então, esse processo de estar presente, esse processo de ter as suas regras claras, esse processo de observar. Nós falamos muito. Quem fala muito perde a oportunidade de conhecer e ver coisas que quem falar demais não vê. Né? Então, é muito mais observar, porque você só vai criando esse tino, essa habilidade, através de observar. Através de estar presente, através de se conhecer, através de saber as suas regras, através de saber a regra do outro. Né? Então, quando eu contrato alguém, a pessoa sabe do que eu gosto, do que eu não gosto, o que pode e o que não pode. Automaticamente, eu também quero saber o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, o que pode e o que não pode com ela. Porque a partir disso, dessa foto que eu tenho dela, com a foto que eu tenho sobre mim, aí eu consigo entender quando eu ultrapasso essa linha. E a comunicação fica fluida, né? Você trouxe um ponto importante que eu acho que dá pra gente explorar mais um pouco, que é sobre o networking, né? E quando a gente fala de networking, que é esse contato com outro, essa troca com outro, a gente está falando de comunicação. E aí, como se comunicar com o outro no processo de conhecimento, de troca, sendo interessante e não interesseiro quando se fala dessa troca, desse networking? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer pessoas. Então, eu vou trazer a partir da minha experiência. Normalmente, aí eu vou dar um exemplo de uma atividade que nós fizemos. Eu acredito o seguinte: vou fazer uma pergunta para você, você me responde. Ai, Jesus. É simplesinha. Você compraria de um inimigo? Acho que não. Ótimo. Você indicaria um inimigo para uma vaga? Meu Deus, também não, né? Ótimo. Para que você possa indicar uma pessoa, o que você precisa saber sobre ela? Eu preciso saber o que ela conhece, a expertise dela, entender os valores dela, entender o quanto que ela já entregou para o mercado. Tá. E como é que você faz isso? Conversando. É isso. Network é sobre conversar. Network é sobre ouvir histórias. Então, por exemplo, a gente fez, e eu acredito muito nisso, se eu não conheço uma outra pessoa, eu não vou comprar dela, eu não vou vender para ela, não vou indicar ela. Faz parte do jogo, gente. A gente Uhum. sempre vai indicar quem a gente conhece, quem a gente confia, porque a gente está colocando o nosso nome. Né? Quando eu indico alguém, eu estou validando, eu estou dizendo, essa pessoa está apta para fazer tal coisa. E se essa pessoa não entrega, também é a minha imagem Verdade. que é arriscada nesse processo. Então, a gente teve uma atividade de um grupo que eu trabalho com mulheres, que a gente se encontra, né? Mulheres líderes, fizeram um primeiro encontro falando sobre liderança e nossos desafios, e depois a gente fez um outro encontro, e esse outro encontro era um brunch à noite para a gente conversar. E aí a gente tinha vinho, tinha várias coisas. E aí ia ter só uma apresentação de uma pessoa, e eu sugeri que cada pessoa contasse alguma coisa dela que ela nunca contou para ninguém, ou uma coisa sobre ela que é muito interessante. E o que elas gostam de fazer, né? E a partir daí, uma falou que gostava de. Eu sou harleira, para quem não sabe, eu gosto de Harley, sou motoqueira. E eu gosto de pilotar. Uhum. Cara, me coloca na rua que eu esqueço até meu nome. E aí eu falei que eu gosto de pilotar, outra falou que gostava de viajar, outra falou que gostava de moto também, outra falou que gostava de vôlei. E aí você vai conhecendo as pessoas. Quando eu tiver um outro papo com essa pessoa, vai ser muito mais fácil. Porque eu posso começar esse papo através do que ela gosta, que eu gosto também. E diversidade também é sobre isso. Você vai para um país, por exemplo, eu fui para o Egito, encontro você também que já foi para o Egito também. A gente vai contar as nossas experiências, nós vamos trocar. Nós dois vamos sair maiores daquela conversa. Porque você trouxe a sua experiência, eu trouxe a minha, você trouxe a sua indicação, eu trouxe a minha, e a gente vai sair mais forte ali. E aí, o network vai acontecendo naturalmente.
Porque a pessoa vai ter, vai estar aberta para trazer para você novas informações, vai estar aberta para você, para trocar, porque você teve o interesse de ouvir a história dela e se conectar com a sua, e as duas saírem maiores desse processo, né? Então, quando você tem isso como hábito, criar relacionamentos, manter relacionamentos, mesmo que você fique meses sem ver a pessoa, mas criar relacionamento, falar com a pessoa, estar com a pessoa se torna muito mais simples e fluido, porque você se interessou por ela. E você tem um fato dela que você conhece e que você pode explorar esse fato em conjunto com ela. Tem cachorro, tem gato, e aí, como é que tá seu gato, como é que tá seu cachorro, como é que você tá, e aí ele tá indo pra creche. Parece coisa bobinha, mas é isso. O ser humano é isso, coisas simples E que fala... fazem conexão. Maravilha. E falando de Brasil, nós somos seres relacionais aqui, é cultural, né? Eu tenho até uma tática que eu utilizava quando eu trabalhava CLT, que eu ia anotando alguns tópicos, sabe? Eu abri o Trello, anotava, sei lá, Ana da contabilidade. Nesse dia eu conversei com a Ana, ela é casada, ela tem, sei lá, um cachorrinho que é o Theo. Então, quando eu fosse conversar com a Ana, e aí, Ana, como é que tá o Theo? Theo tá legal? E como é que tá a creche? Isso que você trouxe, né? Porque quando eu chego já pro outro trazendo as informações daquilo que a gente já conversou, ele se sente até mais confortável de conversar. Às vezes, se eu tô precisando de uma ajuda, ele já vai me ajudar, né? Tem uma coisa que eu digo sempre, que todos e todas e todes querem ser importantes. Como é que você torna uma pessoa importante? Primeiro, falando o nome dela, né? E segundo, lembrando de algo que para ela é muito importante. Anota essa dica, que é muito importante e faz super sentido, né? Então, às vezes, você fala com muitas pessoas, usa essa técnica que eu trouxe do Trello, né? Ou quem é fã do caderno, anota, porque de fato o relacionamento ele vai fluir de forma mais fluida, uma forma conectiva e você vai se comunicar de forma mais assertiva. E assim, tem alguma literatura, alguma técnica que a pessoa pode fazer para melhorar a sua comunicação, seja no mercado de trabalho, seja na entrevista? Quais assim que você acha super interessante compartilhar com a gente? Primeiro, eu sempre convido a pessoa a escrever sobre ela, né? Então, pega um caderno e é para escrever, não é para digitar no computador. Escrever, porque quando você escreve, o seu cérebro processa. Quando você está no computador, você só digita. E aí você digita e perde aquela informação, ou aquela informação vai para um lugar que você nem sabe. Então escreva primeiro a sua história, né? Quem é você, de onde você veio, o que você gosta, o que você não gosta, o que te deixa feliz, o que te gera medo, quais são os seus objetivos, o que você busca na vida profissional, na vida pessoal, quem são as pessoas que você pode contar, quais são as pessoas que você pode chamar e falar que está com problema, ou que é seu amigo, que você pode almoçar, que você pode jantar. Faça um dossiê sobre você. Esse é o primeiro ponto para que você possa se comunicar. Fazer um dossiê sobre si. A partir daí, quando você vai buscar emprego, é pensar nesse dossiê, né? O que seria importante que essa empresa tivesse para que eu pudesse me sentir ok nessa empresa? Tem pessoas que, para eles, uma viagem é importante, tem pessoas que dinheiro na conta é importante. Então, eu sempre digo que você quer me fazer feliz? Faz um Pix, né? Que é diferente para uma outra pessoa, que prefere fazer uma viagem, que prefere receber em ticket. Então, são várias questões. Entenda esse processo. Depois, comece a treinar essa comunicação, né? Eu tenho 1 minuto para falar. Quais são os tipos de pitch que eu posso fazer? Na internet tem 500 milhões de pitches. Eu dei aula de pitches várias vezes, que é esse processo, né? De contar uma história que conecta com você em poucos minutos, ou em 1 minuto. Esse é o ponto. Faça vários tipos de pits, escrevendo também. Porque aí a sua mente vai assimilando, o seu sistema emocional vai assimilando, o seu sistema intelectual vai assimilando. Depois que você fez esses vários pits, treino, 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 treino. E uma outra coisa que as pessoas não fazem mais com frequência, tanto é que tem tantas livrarias fechando, é ler. Isso não quer dizer que você precisa ler um livro todo em um mês, não. Isso só quer dizer que você pode pegar, ler um artigo hoje, amanhã ler mais um artigo de 2 minutinhos. Para quê? Para que você possa também criar vocábulos diferentes. Para que você possa também criar repertórios. Porque qual que é o desafio da comunicação? A falta de repertório. E aí, se eu não tenho repertório, quando faz uma pergunta para mim que eu não sei responder, eu fico inseguro para responder qualquer outra pergunta. Uhum.
Né? Então, trazer muito repertório sobre vários assuntos é imprescindível para essa comunicação. Então, se você falar para mim, Ana, vamos falar sobre economia, eu vou falar com você sobre economia. Porque eu li um pouco sobre isso hoje. Vamos falar sobre saúde mental. Eu vou falar com você sobre saúde mental, porque eu vivencio isso na minha carreira. Então, existe um processo também, e aí quando a gente fala das novas habilidades que o Fórum Mundial prima, uma dessas é isso, aprender, reaprender e aprender novamente. Você tem que estar apto e apta para aprender muito rápido, sim. Então, entenda como é que você processa a informação e, a partir daí, vai criando formas de adquirir aquela informação para que você possa fazer uma entrevista positiva. Treine várias vezes entrevista, mesmo que você não quer ir para aquele emprego, mas se inscreva em algumas vagas para poder começar a treinar essa entrevista, porque tem gente que nunca passou por nenhuma entrevista. Então, não tem conhecimento. Mesmo que eu conte, que eu fale, que eu explique, não é a mesma coisa de vivenciar. Fiz a entrevista. Ai, putz, eu podia ter ido bem aqui, podia ter ido bem ali. Pede sempre feedback para esse entrevistador, porque é esse feedback que vai ajudar você a melhorar. E, gente, a gente sempre pode melhorar. Sempre. Sempre. Não tem essa. Ah, eu não posso melhorar. Eu posso. Então, hoje, por exemplo, eu resolvi que eu vou fazer um mestrado. Eu vou ter que buscar novas palavras. Eu vou ter que me portar de forma diferente, porque eu estou num outro ambiente. E faz parte do jogo. E é sobre isso, gente. Não sei se você anotou as informações, então, por gentileza, retrocessa aí o vídeo, já anota todas as informações, rebobina aí o vídeo, né? Já anota tudo certinho para você não perder nenhuma informação. A gente já está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, mas assim, eu não queria deixar de falar sobre falhas na comunicação. Conte um pouquinho pra gente quais são as falhas na comunicação que existem e como que a pessoa que está no mercado de trabalho ou está entrando consegue ali não se julgar, consegue ali se comunicar de uma forma mais assertiva. Tá bom. Bom, eu acredito que a gente sempre fala de não se julgar, mas é impossível, tá? Você é um ser humano programado. Nossa programação é essa. Eu olho uma pessoa, em 3 segundos já julguei aquela pessoa. Eu vou muito mais pelo processo da culpa, né? Você não se para você entender que faz parte do jogo, errar faz parte do jogo, acertar faz parte do jogo, e que a gente passa muito mais tempo da vida errando do que acertando, né? A gente passa mais tempo fazendo o que a gente acredita que é certo, mas às vezes não é, do que efetivamente acertando sempre, porque a vida é um processo de evolução constante. E quais são os erros que eu percebo, né? Primeiro, essa falta de clareza, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer entrevista, mas ela simplesmente mandou o currículo. Ela não se preparou e ela não sabe nem. Tem gente que. Eu participava de alguns processos seletivos que a pessoa nem lembrava que tinha enviado o currículo. Vem para uma entrevista na minha empresa, qual é a empresa mesmo, né? Acontece. Então, quer dizer, a pessoa não sabe por que ela foi chamada. Ela se inscreveu há muito tempo atrás. E um dos desafios da comunicação também, principalmente quando a gente pensa em LinkedIn, redes ou sites de recrutamento e seleção, é que as informações, na maioria das vezes, estão desatualizadas. Então, você coloca uma empresa que você nem lembra mais que você trabalhou lá, e se você trabalhou lá. Um outro ponto que a gente tem na comunicação, tanto escrita quanto oral, é mentir. Né? Então, para mim conseguir aquela vaga, eu minto que eu já tive experiência, eu minto que eu já passei. Gente, é um problema seríssimo, porque a entrevistadora, ela é programada para descobrir mentira, ela é programada para descobrir a verdade, ela é programada para atender a necessidade da empresa. Então, ela tá ali vendo tudo que está acontecendo, mesmo você achando que não. O seu corpo diz, a forma de você falar diz, tudo isso impacta nessa comunicação. Uma outra comunicação também é a comunicação visual, né? Quando você vai fazer uma entrevista, a gente tem tendência de ir com um bando de coisa, com um bando de informação. Aí é o fundo que é colorido, aí é a roupa que é colorida. A pessoa não consegue prestar atenção em você. E não tem a ver que ela não respeita a sua cultura. Tem a ver que ela tem tantos estímulos visuais que ela acaba se perdendo de você. Né? Então, também tomar cuidado com esse excesso de coisas, de informação, quando você vai fazer uma entrevista. Por exemplo, eu estou com 2 cores. Embora uma seja chamativa, que faz parte da minha paleta de cores, então também é uma forma de se comunicar, são 2 cores. Tem lugares que eu vou muito colorida, porque tá tudo bem. Eu sei que vai... Mas tem lugares que não dá para ir, porque eu sei que a outra pessoa que está assistindo, ela não vai conseguir, principalmente quando a gente pensa em déficit de atenção, quando a gente pensa em TDAH, quando a gente pensa em autismo, é muita informação. A pessoa não consegue processar aquilo. Então, a gente também tem que observar isso. Outras falhas de comunicação estão muito relacionadas à escuta. Nós temos pouca escuta.
E aí a gente não consegue entender o que o entrevistador está perguntando. E a gente também não pergunta depois. Então, nunca fique com dúvida quando você for fazer uma entrevista e não entendeu qual foi o comando que você recebeu. Né? Então, muitas vezes, como a gente não está presente, a gente está pensando em outras coisas, a gente não consegue entregar realmente o que pedem para gente. Então, participei de vários processos seletivos que foi explicado, foi cantado, foi dançado, entregaram coisas que não tinha nada a ver. E aí, automaticamente, você é desclassificado, gente. Não tem o que fazer. Eu fiz um pedido. Eu te passei um case, entrega o que está pedindo no case. Mas a gente tem dificuldade de ouvir, a gente tem dificuldade para ler. Né? Então, tudo isso impacta também nessa comunicação, nesses erros de comunicação. Um outro ponto é esse processo mesmo de não fazer leitura da outra pessoa, né? Entender o que é importante para outra pessoa. E como é que a gente entende isso? Só conversando. Nós temos que criar o hábito de conversar muito. Porque a gente vê que as pessoas que mais conversam são aquelas pessoas que mais conseguem fazer amigos, são aquelas pessoas que sempre tem alguém que vai ajudar, que vai direcionar, que vai dizer o que precisa ser feito, né? Então, acho que essas são coisas que eu percebo que acontecem no dia a dia e que é importante que as pessoas estejam atentas. Informações riquíssimas trazidas aqui para quem está entrando no mercado de trabalho e para quem também está aí buscando alavancar a sua carreira. Bom, Ana, últimas palavras aí para quem está assistindo a gente. Conte aí, finalize, mande uma mensagem. O que você quer dizer pra gente? Ótimo. Bom, primeiro eu quero dizer que você é importante, né? Seja você e muda o mundo. Você é importante porque você é quem você é. Quando você quer mudar quem você é para atender as expectativas do outro, você adoece e também adoece o seu ambiente, porque as pessoas vão querer esperar de você o que você não tem para dar. Então, esse é um ponto. Seja você e muda o mundo. O outro ponto é: esteja preparado, seja preparada, porque a oportunidade vai vir. Mas se você não estiver preparado, pode ser que você não consiga. E um último ponto, tenha um mentor, uma mentora, um coach, uma terapeuta, alguém que possa te tirar daquele lugar vazio, difícil, que você não consegue sair sozinha, ok? E sempre vivencie o colaborativo, outras pessoas. Converse, troque, que é com o outro que você aprende. Sozinho você repete, com o outro você aprende. Tchau. Maravilha, maravilha. Bom, lembrando que mais conteúdos relacionados à comunicação você encontra lá na plataforma do Beta e outros assuntos também que vão te ajudar a alavancar a sua carreira. O link está aqui na descrição desse vídeo ou desse áudio. Bom, é isso. Muito obrigada, Ana, pela troca. Agradeço. E eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!